Boa noite, pessoal. Meu nome é Raoni, como vocês devem estar vendo aí na tela. Eu sou professor aqui da Faculdade de Engenharia da UFMT. Sou da área de computação, a minha área é computação, mas eu sempre tive metido, envolvido, né, com o assunto dessa aula, que é inovação. Atualmente eu sou o diretor de inovação da UFMT e já tentei criar startup, já passei por várias fases aí desse movimento aí de inovação. Então, o que eu vou falar aqui com vocês tem muito a ver com a minha experiência, né? Com tanto que eu já estudei disso. Então, é uma disciplina que eu gosto bastante e que sempre que eu tenho um tempo vago, eu gosto de pensar nessas coisas aí. Tudo bem? É uma disciplina que a gente resolveu chamar de atitude empreendedora e que tem o objetivo de explicar, ou pelo menos de discutir, né? Explicar eu acho que é muito forte, mas pelo menos de discutir, de colocar um pouco a luz, dar um foco para algumas questões, alguns aspectos que são importantes na hora que a gente vai tentar criar um negócio de inovação, baseado em inovação, né? Baseado em alguma coisa diferente, nova, e a gente vai definir um pouco isso também ao longo do curso, o que significa inovação, tá bom? Então, o objetivo da disciplina é esse, a gente vai discutir algumas questões que passam por isso, nem todas essas questões vão ser discutidas na disciplina, né? A disciplina não dá tempo de discutir tudo, mas a gente vai falar um pouco sobre o que é inovação, startup, a gente vai falar também sobre propriedade intelectual. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Pronto, pessoal, desculpa, eu tive que tirar meu filho aqui do escritório, mas vamos lá. Então, a disciplina vai tocar em vários pontos relacionados a esses negócios que são baseados em inovação, e a gente vai falar também sobre alguns aspectos jurídicos na unidade 2, sobre propriedade intelectual e etc., e algumas coisas que a gente pode, alguns cuidados que a gente tem que tomar em contrato, e também vai falar um pouco sobre segmentação de mercado, definição de uma coisa que o pessoal da área chama de personas, vai falar também sobre modelo de negócio, e também sobre um conceito que eu acho muito importante, que é o do mínimo produto viável, MVP, e sobre testes AB, que são uma ferramenta utilizada aí para construir, na construção desses produtos. Algumas das coisas que a gente vai falar aqui, embora a gente faça uma discussão pensando na criação de negócio, na disciplina chama Atitude Empreendedora, então, de alguma forma, o enfoque precisa ser na geração de novos negócios, né, no empreendedorismo, nesse estímulo, no fomento à criação de novos negócios. Alguns dos temas que a gente vai tratar aqui na disciplina podem ser aplicados em outros contextos, né? Então, o tema de propriedade intelectual, por exemplo, existe fora dessa abordagem de empreendedorismo, produto mínimo viável também existe, então a gente também, embora o enfoque seja esse, porque essa é a disciplina, alguns desses temas podem ser aplicados em outros contextos, então bem serve para isso.
A disciplina, a avaliação da disciplina vai ser feita com atividades que estão lá no AVA, não sei se todos já entraram, mas é interessante que todos entrem. 2 pontos da disciplina vão ser dados pelo seminário integrador, e os outros 8 pontos são dados pelas atividades que já estão descritas lá no AVA. A última atividade vai ser vocês apresentarem um modelo de negócio, tá? Então, basicamente, essa é a dinâmica aqui da disciplina. Algum de vocês tem alguma dúvida, alguma coisa que que eu possa ajudar? Assim, antes da gente falar sobre o conteúdo propriamente dito, a gente falar sobre como vai ser a disciplina, né? É importante que todo mundo esteja entendido, né? Que a gente esteja na mesma página, para a gente não avançar e depois ter que voltar, tá bom? Então, se ninguém tiver dúvida, a gente vai começar o conteúdo que é a unidade 1. E se a gente não. Mas mesmo assim, se você estiver assistindo esse vídeo depois aí e aparecer uma dúvida sobre como vai ser a dinâmica, qual vai ser a dinâmica da disciplina, pode me procurar. Eu vou tentar reservar ou o começo ou o final das aulas para a gente poder discutir, tirar dúvidas das aulas anteriores. E é isso, tá bom? Então, na unidade 1, a gente vai falar um pouco sobre o que é uma startup e o que é essa história aí de inovação, pelo menos na definição segundo a definição que eu gosto, né? E que eu utilizei aqui na elaboração do fascículo. Sim, eu vou fazer um comentário breve, meio de improviso, assim, sobre as coisas que eu tenho vivido nesse mundo, mas eu recomendo que vocês deem uma lida no fascículo e que, além disso, consultem os links. Eu coloquei alguns links, coloquei o link da incubadora da USP, com um vídeo lá sobre empreendedorismo que é bastante interessante, tem uma série de vídeos no canal lá da incubadora da USP, e também um vídeo de uma espécie de incubadora, de uma aceleradora americana que chama iCombinator, e eles também têm um canal de vídeo enorme. O presidente dessa iCombinator é o Sam Altman, que é o CEO lá da OpenAI, que foi CEO da OpenAI. Então, uma pessoa que entende muito de empreendedorismo, não só de falar, mas de fazer, né? A iCombinator também foi, acho que, a aceleradora do Dropbox, Airbnb. Então, assim, são pessoas que não só falam, mas que estão envolvidos e estão fazendo. Então, acho que também isso é importante. Assim, uma importante referência, né? As referências de quem está fazendo. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que apresentar e falar nessa disciplina, já que a gente está tentando fazer uma disciplina com um título de atitude empreendedora, que vai tentar explicar como é que são esses negócios, ou pelo menos vai tentar discutir, colocar a luz sobre os negócios que são criados e baseados em inovação, e também porque a gente entende que o país precisa, né, desses negócios, que a gente precisa aumentar. Eu sei que o tema a palavra é ruim, mas a gente precisa aumentar um pouco a complexidade da nossa economia, né? A gente precisa que os negócios, que os setores começam a se desenvolver, a gente precisa que a tecnologia criada no Brasil chegue nas pessoas, etc, etc, etc. A gente vai precisar falar sobre um tipo de negócio que a gente chama de startup, que não tem a ver com ser uma empresa pequena, porque, em geral, as pessoas falam, uma startup é uma empresa pequena. Em geral, as startups realmente começam pequeno, mas elas são chamadas de startup porque elas têm uma ideia inovadora e têm um modelo de negócio, né, que está implementando essa ideia, que está tentando ligar, tentando fazer que o produto ou serviço chegue às pessoas. Ele é escalável, ou seja, essa empresa vai poder crescer muito rápido e essa ideia inovadora, de alguma forma, vai provocar algum impacto na sociedade.
a gente tem vários exemplos de empresas que preenchem esses requisitos aqui de startup, ou preencheram durante o começo de sua vida, né? Talvez vocês conheçam, mas empresas como o Airbnb, que é essa de aluguel de aluguel, entre aspas, de imóveis, né, de uso de imóveis, de compartilhamento de imóveis, Uber e etc. No Brasil, iFood, Buscapé e etc. Tá? A gente tem assim algumas empresas que preenchem esses requisitos, que são empresas que têm algum produto ou serviço e alguma ideia, né? E constroem esse produto ou serviço com base em alguma ideia inovadora e, de alguma forma, quando a hipótese delas é que esse produto ou serviço vai causar um impacto no mercado. Então, eu acho que é inegável, né, que isso é. A gente vai chegar nesse ponto de incerteza, mas é isso, elas escalam e o ambiente é de extrema incerteza. A gente não, no começo, principalmente, a gente não sabe que isso vai dar certo, né? Então, a hipótese, por exemplo, do iFood, que é uma empresa que a gente acho que tem que concordar que tem um impacto enorme na vida de um monte de gente, seja para as pessoas que trabalham entregando, seja para os restaurantes que estão vendendo com ele, seja para a gente que se acostumou a entrar lá para poder comprar e pedir essa coisa chegar na nossa casa. Essas empresas têm impacto, mas antes disso dar certo, antes desse impacto realmente se concretizar, a gente não tinha certeza se ia dar certo, e esse modelo de negócio do iFood, que dependia primeiro de ter os entregadores e de conseguir fazer esse arranjo entre restaurantes, então ele precisava ao mesmo tempo de ter clientes restaurantes quanto clientes entregadores, e aí isso não era certo, né? Que você ia conseguir fazer esse casamento, esse matching, essa combinação, né, entre entregadores e então são empresas que trabalham sim no ambiente de incerteza. Eu acho que a inovação, assim como definição, está sempre ligada à incerteza. Então, se a gente estiver falando de inovação, pelo menos no contexto que a gente está falando aqui, é quase que um sinônimo de incerteza. Sempre que a gente falar de inovação, a gente está falando de incerteza, porque a gente não sabe exatamente como aquilo vai acontecer. E é legal, Carolis, eu acho que eu te conheço de outros lugares do ambiente de inovação, eu não sei, acho que sim, talvez seja a mesma pessoa, né? Legal você ter falado nisso, porque esse é um ponto importante que vai passar por todas as vezes que a gente tiver falando sobre startup, tiver falando sobre o desenvolvimento dessa empresa, a gente vai ter que a gente precisa lembrar que é um ambiente de incerteza, então que a gente tem hipótese, colocando isso de outra forma, que não foram testadas, e aquilo precisa ser testado lá no mercado. Então, se você tem uma ideia que é realmente inovadora, isso para todos os efeitos, essa sua ideia é uma hipótese de como o mercado vai funcionar, e você precisa testar essa ideia, e até que você teste, você tem muita incerteza sobre essa sua ideia. Então, acho é, eu acho que essa é basicamente a definição aqui de inovação e mais ou menos aqui como a startup entra nesse ambiente, tá? A outra coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui é que, pelo menos sobre a minha. É, pelo menos sobre a minha perspectiva, a inovação é uma coisa, e foi sobre isso, foi desse jeito que eu desenhei essa disciplina, tá? Existem vários jeitos de você olhar a inovação. Eu decidi olhar aqui, ao construir essa disciplina, a inovação como um processo de resultados econômicos. Tá? A gente pode olhar ela sobre outras formas, os resultados sociais, etc., mas não é esse olhar que eu resolvi dar aqui para essa disciplina. Então, a inovação é um processo de resultados econômicos. Com isso, eu quero dizer que a gente não precisa
a gente não precisa inventar algo novo necessariamente dentro da empresa para criar uma empresa inovadora. E mais do que isso, ao inventar um produto, por exemplo, eu não estou necessariamente inovando, porque para eu inovar, eu preciso desses resultados econômicos. Tá? Não sei se ficou claro para todo mundo aí. Então, inovação não é só você inventar alguma coisa, inovação é você inventar essa coisa e conseguir, de alguma forma, comercializar essa coisa, ou seja, criar ali um modelo de negócio ou, de alguma forma, desenhar um mercado que aquele produto vai entrar na vida das pessoas e o seu negócio vai começar a fazer, vai existir, vai começar a fazer sentido, tá? Nessa linha, eu resolvi citar aqui nessa disciplina o livro Empreendedorismo Disciplinado, do Bill Howlett, que é professor do MIT, que se vocês procurarem no YouTube vai ter entrevistas e aula deles, e recomendo que vocês assistam, e no livro dele, nesse livro, ele define inovação como uma fórmula bem simples, que é inovação é igual a invenção vezes comercialização. Acho que é interessante a gente ter isso em mente. E essa é a abordagem que eu resolvi tocar aqui nessa disciplina. Então, isso acontece bastante. É importante, assim, falar, talvez para vocês não façam tanto sentido, mas para a universidade isso faz muito sentido, porque na universidade a gente inventa muita coisa. Eu, por exemplo, tenho uma patente. Sou um dos autores de uma patente. Não tenho, né? Quem tem a patente é a universidade, mas eu sou um dos autores de uma patente. Mas para que essa patente, essa tecnologia que está descrita na patente, seja de fato uma inovação, a gente precisa que, além do componente invenção, a gente tenha, né, um componente comercialização, ou seja, essa patente, essa tecnologia descrita na patente, precisa de fato ser comercializada por alguém e chegar nas pessoas. Então, a minha definição, por exemplo, e essa definição de inovação tem uma relação muito grande com a definição de alguns autores para desenvolvimento econômico. Então, para mim, por exemplo, se a gente for falar sobre um país, o que é um país desenvolvido? É um país que consegue colocar as tecnologias dele no bolso das pessoas, que consegue colocar as tecnologias na casa das pessoas, no carro das pessoas, na roupa das pessoas, no corpo das pessoas, sei lá, a tecnologia pode ser um creme que as pessoas passam na pele e etc. Então, a inovação tem uma forte ligação aí com o desenvolvimento à medida que você inventa algo que chega nas pessoas e as pessoas usam aquilo, e é isso. Então, recapitulando aqui, tudo isso para falar que inovação aqui, nesse sentido, é um processo que tem resultados econômicos. Além da gente inventar alguma coisa, a gente precisa que isso chegue nas pessoas. Em geral, para isso chegar nas pessoas, como a Lucirlene ali colocou, a gente precisa resolver o problema de alguém, porque se a gente não resolve o problema de ninguém, basicamente ninguém se interessa e etc, etc. Então, existem metodologias aí, pense no problema, que são baseadas nessa premissa, nessa hipótese. Mas, assim, por definição, então, o que a gente está falando aqui é que a inovação exige duas coisas. Precisa de uma invenção e precisa da comercialização. Como eu falei um pouquinho antes, assim, a gente precisa ter uma invenção, mas não necessariamente a gente precisa ser o inventor como empreendedor. O empreendedor não precisa ser a mesma pessoa que inventa. Ele pode ser a mesma pessoa que inventa, mas nem sempre a pessoa que inventa é a mesma que tem a capacidade, né? Reúne as habilidades tanto de inventar quanto de comercializar. São dois conjuntos de habilidades que nem sempre tem intersecção, né? As pessoas, às vezes, a pessoa que inventa não é a mesma que comercializa, que tem o talento para comercializar. Então, é isso. Existem vários exemplos dessas coisas, né? Exemplos disso, de empresas que não inventaram aquilo que elas começaram a comercializar. O exemplo talvez mais famoso de todos seja da Apple,
que comprou as tecnologias do Xerox PARC no começo, e começou a comercializar as tecnologias que foram inventadas lá dentro da Xerox. E várias outras empresas nasceram com tecnologias da Xerox que a Xerox não explorava, porque a Xerox estava num negócio de máquinas copiadoras e não era um negócio dela fazer mouse, como foi o caso da Apple e monitor. Também não era o caso de criar esses conectores que a gente usa aqui para a internet, foram inventados lá. Uma série de coisas foram inventadas no laboratório da Xerox e acabaram não sendo explorados pela Xerox, mas sim por outras empresas. Então, esse é o caso. Então, estou falando isso para, se vocês pensarem assim, olha, eu quero inovar de alguma forma. Existe o caso que você está querendo inovar porque você tem uma tecnologia. Ou eu quero inovar porque eu quero resolver um problema de alguém que eu sofra com aquele problema, como foi o caso que a Lucilene falou ali. Ou eu quero inovar porque eu sei de alguém que tem uma tecnologia, e aí eu vou empreender e vou criar o meu negócio. Então, aqui, assim, estou falando isso para mostrar para vocês que existem todas essas possibilidades. Não, o empreendedorismo de inovação não é apenas para aquele cientista de laboratório lá, maluco, que está inventando coisas dentro do laboratório, e ele também, além de inventar, vai ter que ir lá e comercializar, porque senão é só ele que pode. Tá? Então, acho que é importante a gente também traçar essa linha aqui, de que o empreendedorismo de inovação tem essas duas componentes. Alguém vai precisar inventar e alguém vai precisar comercializar. Não precisa ser o mesmo grupo de pessoas, né? E muito menos a mesma pessoa que está inventando é aquela que está comercializando. E até são habilidades que são difíceis de reunir, né? Eu, como uma das pessoas envolvidas nesse mundo de inovação aqui do nosso estado, já conheci várias pessoas que inventam coisas, várias pessoas que tentam empreender. E a gente, ao observar, né, a gente percebe que é difícil um grupo de pessoas terem realmente esses dois conjuntos de habilidades aí, tá bom? Então, um outro jeito da gente ver isso é que o inovador, o empreendedor da startup, já que ele não precisa ser um inventor, mas ele vai precisar ter a comercialização, né? Porque assim, a invenção você pode pegar de outro lugar, mas a comercialização você não pode. Então, o empreendedor lá da startup obrigatoriamente vai ter que ser um agente de comercialização de alguma invenção. E para ele ser esse agente de comercialização, ele precisa desenhar um mercado unindo pessoas que querem aquilo e colocando aquele produto inovador, aquela invenção, dentro de uma cadeia, né, de produção, porque as coisas não são assim, simplesmente faça-se o iPhone. O iPhone vai depender de um fornecedor de tela, vai depender de um algoritmo disso, um algoritmo de aquilo, um chip que faz aquilo, um sensor de impressão digital, uma câmera, blá, 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 blá. Tudo isso vai ter numa cadeia, muito dificilmente a empresa vai produzir toda essa lista de componentes, então ele vai ter que ter os contratos ali com aqueles fornecedores e vai ter que colocar esse produto dentro dessa cadeia, né, de valor aí, fazer as pessoas se interessarem por aquilo e é isso. Ter o agente de comercialização significa isso. Olha, eu tenho essa tecnologia aqui que depende de um montão de coisa, então eu vou construir aqui um jeito de montar essa coisa, essa tecnologia. Isso vai estar dentro de uma cadeia de valor, vai ter que ter vários fornecedores, eu vou ter que montar em algum lugar, fazer alguma coisa e vender isso de alguma forma que isso interesse. Então, ser um agente de inovação é construir esse rolê todo aí. Conectar tantos fornecedores de um jeito que faça sentido
conectando tanto os fornecedores quanto os clientes que vão comprar o negócio com preço que ainda faça sentido para quem vai comprar. Então, esse é o desafio, que não é um desafio muito simples. Por isso a gente não tem tantas empresas assim de inovação. E aí você precisa desenhar o mercado, né? Eu estou lendo um livro acho que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2012, sobre desenhos de mercado. Então, estou estou com esse troço bem na minha cabeça, assim, desenho de mercado. Então, na hora que eu escrevi o fascículo, eu não estava muito pensando nisso, mas agora que eu estou lendo, então, provavelmente, durante esse curso, eu vou falar isso algumas vezes, mas é porque eu estou com isso aqui na cabeça, está bem fresquinho aqui na minha cabeça. A outra coisa que eu preciso falar já na primeira aula, que talvez tenha ficado claro dessa conversa aí de que você é um agente de comercialização e que talvez, e que eu atendi assim nessa minha passagem aqui pela inovação de Mato Grosso, várias pessoas, e que nem sempre entendem isso, é o seguinte: a gente só tem um negócio quando a gente tem cliente. Então, a única condição necessária e suficiente para a gente ter um negócio é ter um cliente, pagando por aquele produto ou serviço. Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas na hora que a gente está envolvido e deslumbrado com alguma invenção, alguma coisa, a gente pode se esquecer disso. Então é importante aqui na primeira aula a gente falar: olha, eu só tenho um negócio se eu tenho um cliente. Todo o desafio e o charme aqui, a parte legal do empreendedorismo inovador é a gente tentar chegar no cliente, entender o cliente. Então, uma boa parte desse curso, acho que a metade dele, é isso. É essa parte de segmentação de mercado, definição de personas, até o mínimo produto viável, e uma parte do modelo de negócio é você entender o seu cliente. E você precisa entender o seu cliente porque você só tem um negócio se você tem um cliente. Se você não tem cliente, você não tem negócio. Então, desde o primeiro momento, a gente precisa assim, estabelecer isso aqui como quase que um axioma. Para ter um negócio, a gente precisa ter um cliente. Ficou claro, assim, essas coisas que eu comentei aqui com vocês? Sim, senhor. Então, então vamos tentar, assim, resumir aqui em uma série de pequenas frases que sintetizam o que eu falei até agora. Então, a inovação é um processo de resultados econômicos, acho que ficou claro para isso. Se a inovação é um processo de resultados econômicos, então, além de inventar alguma coisa, eu vou precisar comercializar essa coisa. Para eu comercializar essa coisa, eu preciso entender as pessoas para quem eu vou vender, porque eu não tenho um negócio se eu não tenho um cliente, e os meus clientes, então, são uma peça fundamental aí nesse processo. Então, eu acho que, em resumo, são essas três ideias, assim, que são as ideias chaves. Como antes, não conheço o meu cliente, eu não posso viver criar um negócio e achar que eu tenho um negócio só com as ideias que estão dentro da minha cabeça. Tudo isso que eu estou descrevendo acontece num ambiente de incerteza, de risco, porque eu não sei como é o meu cliente. Então, entender o cliente e é um jeito de eu reduzir os riscos do meu negócio. Porque à medida que eu vou entendendo o cliente, eu vou testando as hipóteses do meu negócio e aquilo deixa de ser uma coisa que está dentro da minha cabeça e passa a ser algo que está validado, testado. Então, esse é um outro conceito importante aqui no universo de empreendedorismo de inovação. As ideias que têm valor são as ideias que são validadas, mas isso se eu estou tentando construir aqui o raciocínio, que isso não é um axioma, né? Essa parte aqui. Talvez não ter um negócio, eu não tenho um negócio, eu não tenho um cliente, acho que a gente pode tratar como um axioma, não tem como a gente discutir. Mas agora,
eu precisar validar é uma construção que a gente consegue chegar nela se a gente entender esses passos que eu expliquei até agora. Então, testar e validar uma hipótese é um jeito de eu reduzir os riscos, porque assim eu estou entendendo o meu cliente e estou construindo, ao mesmo tempo que eu estou testando uma hipótese, eu estou construindo ali, eu estou desenhando o meu mercado, estou desenhando o meu modelo de negócio, estou colocando o meu modelo de negócio na prática e a fazer isso, eu estou desenhando o mercado em que eu estou ligando os meus clientes e ao meu produto usando os fornecedores, certo? Esse é o grande... Então, várias metodologias de inovação e principalmente empreendedorismo são construídas levando essas coisas que eu falei aqui em conta. Então, se a gente for ler o livro lá, Startup Enxuta, do Eric Ries, que é o que eu recomendo que vocês leiam, se vocês tiverem a oportunidade, é isso, o que ele está tentando mostrar é isso. Olha, a gente tem esses riscos, como é que a gente faz para diminuir os riscos? Se você for tentar ler o livro se vocês forem ler o livro do Bill Wallet, que eu também recomendo, se vocês puderem, ele vai também construir uma metodologia baseada nessas coisas que a gente acabou de discutir. Se você for ler uma série de outros livros, quase todos os livros de empreendedorismo e de inovação são baseados nessa premissa. Dado que a gente tem essas três coisas que eu acabei de comentar, como que a gente faz para criar um negócio tentando diminuir ao máximo o risco? E aí, segue-se uma metodologia para isso. A gente vai tentar combinar algumas delas aqui, pelo menos dar uma passada sobre alguns desses pontos, mas o que está por trás de tudo é isso que eu acabei de falar. Eu acho que é isso que eu tinha para falar nessa primeira aula. Eu recomendo que vocês vejam os vídeos, tem muito material disso na internet. É um assunto que eu acho muito legal, eu gosto muito disso, faz 2 anos e meio que eu sou diretor aqui de inovação da UFMT, é muito legal, porque cada hora é uma coisa diferente, então eu gosto muito disso, então acho que vai ser muito legal a gente conversar aqui sobre essas coisas. E é isso, gente. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre essa aula de introdução. Eu tentei explicar aqui o que está por trás do que a gente vai ver nas próximas aulas. Oi, Luan. Começou às 7h, 7h05 a aula. Acho que não perdeu muito, não. Túlio também. Começou às 7h05. Tá? Professor. Mas a aula está gravada, né? Vocês podem assistir e a gente pode começar a próxima aula com dúvidas para a próxima, com as dúvidas da aula anterior. Então, vocês podem assistir. Na próxima aula, eu vou dar um tempo lá de 15 minutos para a gente tirar dúvidas. Se precisar de mais tempo também, a gente pode agendar uma outra aula. E aí, depois a gente continua com o conteúdo, tá? Tá, a gente pode ficar aqui batendo um papo. Acho que a Carolis, que é uma pessoa que eu conheço, eu não sei se ela tem alguma coisa para complementar aqui, que a gente faz parte do Eli, né, Carolis? Pode falar, Kleber. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Em relação à valuation, acredito que é uma dúvida grande minha, em relação a saber calcular o tamanho da sua empresa, qual o valor de mercado, né? Qual o valor de mercado em tamanho ao seu negócio, ao seu segmento. Minha dúvida é como é que faz esse processo, como é que faz essa avaliação, entendeu? Mediante o mercado, mediante ao seu cliente final. Cara, vamos lá. Primeiro, que empresa que é? Essa empresa já fatura? Não, professor. Vamos usar Assim, um exemplo. não, é porque esse negócio de valuation é um negócio muito legal, mas assim, depende da empresa. Se você for fazer valuation, por exemplo, de uma empresa que é só uma aposta, que não fatura,
vai ser muito difícil. Tem muito mais a ver com as hipóteses e com aquilo que a pessoa acredita do que com alguma conta que você vai fazer sobre o tamanho de mercado, porque assim, vai ser meio que uma hipótese, né? Quem vai valorar? Vou te dar um exemplo prático, não vou falar o nome, mas que não vou falar o nome dos envolvidos, mas que ilustra um pouco o que eu estou tentando dizer. A gente tinha uma empresa que a gente estava ajudando aqui, porque não sei se vocês sabem, mas a universidade, a UFMT, tem uma incubadora, e essa empresa, eu tenho um amigo, colega, que ele é investidor. Ele é investidor, colega, a gente morou em República junto, estudamos junto, tal, e ele é investidor, ele é CEO, foi CEO de uma empresa fora do Brasil, agora é CEO de empresa aqui, foi CTO de empresa aqui, agora é CEO de uma empresa. E aí eu trouxe ele para investir nessa empresa, para avaliar, né? Para fazer a... Fizeram um pitch e tal, e ele foi avaliar. E eu perguntei para ele, tá, e quanto que você acha que essa empresa vale? A empresa apresentou um valuation feito por um consultor lá da empresa. Ele falou, cara, para mim ela não vale nada, porque eu não acredito nas hipóteses dela de mercado. E a empresa fatura muito pouco, não acredito que essa empresa vai conseguir escalar. Você pode até mostrar um tamanho de mercado, mas assim, você precisa, além de mostrar um tamanho de mercado, testar as hipóteses de como você vai conseguir capturar esse mercado, entendeu? E nem sempre é assim, matemático, você... Tem um exemplo no livro do Bill Wallace que ele tenta falar que é para não cair no exemplo da China, né? Se na China tem 200 milhões de pessoas, aí você entra nessa maluquice que eu vou conseguir acessar esse mercado de, sei lá, 200 milhões é muito pouco, né? Eu vou pegar só um pedacinho do mercado da China, que é de 200 milhões de pessoas, aí eu entro na maluquice de achar que eu consigo acessar esse mercado simplesmente porque ele existe, essas pessoas estão lá. Entendeu? Não sei se eu estou conseguindo explicar. Então, essa história, essa questão de valuation, ela é difícil. Se a empresa não fatura, ou ela fatura muito pouco, é muito difícil de você achar que você vai, simplesmente porque aquele mercado existe, aquelas pessoas estão lá, eu vou conseguir, de fato, acessar aquelas pessoas e convencer aquelas pessoas a usarem aquilo que eu estou criando. Fora que, às vezes, o seu modelo de negócio, ele depende de você fazer vários investimentos para trazer aquelas pessoas para o seu negócio. Você precisa fazer aquilo, você precisa queimar dinheiro repetidas vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que talvez vocês já usaram cupom do iFood? Alguém aqui já usou cupom do iFood? Lanche, eu comprei um lanche uma vez por 50 centavos no iFood. Eu comprei um hambúrguer aqui em Cuiabá por 50 centavos. O hambúrguer não custou 50 centavos. O iFood estava numa promoção para trazer pessoas para o iFood e eles resolveram queimar dinheiro. Eles queimaram dinheiro, eles pegaram aquele dinheiro, que isso daqui vai ser lançado numa ação para trazer pessoas para dentro do aplicativo, numa esperança de que eu vou conseguir acessar esse mercado, essas pessoas que não estavam lá no iFood vão entrar dentro do iFood e vão fazer parte agora aqui desse nosso mercado que a gente está desenhando. Dependendo de como é o negócio, você tem que fazer repetidas vezes esse processo de queima de dinheiro para poder trazer pessoas para o mercado que você sabe que ele existe, mas que você precisa chamar essas pessoas, precisam usar ali a sua plataforma para poder entender. E isso envolve você colocar dinheiro lá no negócio para você ver. Se a pessoa não acreditar que aquilo vai acontecer, aquela ideia não vai valer, entendeu? Agora, se é uma empresa que já está faturando, então, se vocês assistem esses programas como Shark Tank, eles vão procurar lá os indicadores, quanto que está faturando e etc, 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 que é um jeito de você ter um valuation que faz mais sentido para a pessoa. Senão não faz sentido, assim, se você não está faturando, é uma empresa que não está. E essa história de valuation é um negócio difícil, não é uma coisa que a gente vai conseguir, por exemplo, aqui nesse curso, ensinar. Eu mesmo não tenho segurança para fazer o valuation de empresa nenhuma. Eu acho que se eu tivesse criando uma empresa, e eu espero que daqui a uns tempos eu crie a minha, de novo, eu vou contratar uma pessoa, um contador, para me ajudar a fazer o valuation, uma empresa especializada e etc., para fazer o valuation, entendeu, Kleber?
porque eu acho que essa história aí é difícil mesmo. Eu não vou conseguir ensinar aqui vocês a fazerem valuation, mas se você não está faturando, aí o seu valuation ele vai ser muito mais uma aposta do que uma fórmula matemática e contábil, tá? Não sei se eu respondi também, se eu, assim, não estou pretensão de ser aqui o oráculo que tem todas as respostas, não. Não, tranquilo, professor, entendi, sim. Hoje em dia, geralmente, quando você vai em alguns eventos, se tratando de ideias de negócio, hoje você tem muito essa pergunta, né? Quanto que está valendo quanto que é seu valuation, quanto que você está faturando, quantos por cento de mercado você tem, entendeu? Então, hoje, mais do que definir um persona, acho também interessante falar um pouquinho sobre funil de vendas, né? É uma parte bem interessante também, que ajuda também bastante. Assim, sobre essa história de valuation, se você vai fazer um pitch para alguém, a pessoa vai, dependendo do nível de maturidade que está o seu negócio, ela vai esperar que você tenha uma ideia de quanto o seu negócio vale, né? Porque senão, como é que ela vai colocar dinheiro lá? Mas se o seu negócio não está faturando, na minha opinião, difícil calcular o valuation. Se o negócio está faturando, aí tem vários jeitos de calcular, mas mesmo se o negócio não estiver faturando, tem pessoas que falam, porque, sei lá, tem algumas metodologias de valoração aí de negócio. Na prática, eu não sei, cara. Eu acho que fica descolado da realidade se o negócio não está faturando, se a hipótese não está testada. Na prática, você pode ter um melhor consultor lá contábil, se o, sei lá, se fosse o meu dinheiro, né? Eu não colocaria num negócio que não tá testado, não, só porque algum contador falou que aquilo ali vale de acordo com a metodologia. Eu sou um pouco cético. E as pessoas que eu conheço são bem céticas também quanto a isso, sabe? Mas a Carolis colocou aqui alguns métodos de valuation. Esse é um que eu conheci recentemente, o pessoal compartilhou. O pessoal lá da USP, eles estavam ensinando alguns métodos de calcular valuation. Então, eu também não domino muito essa área, não, mas é interessante ver aí ele explica certinho, passo a passo, e cada método e como que faz para calcular cada tipo. Vai depender também da linha do investidor que você está prospectando também, cada um tem isso. Depende. Assim, eu acho legal dar uma olhada aqui no que a Carolis colocou, tá? Pode falar, Marcelo. Professor, recentemente eu vi um podcast, uma mesa redonda, né, que o Flávio Augusto faz sobre vários temas, e teve um que foi valuation lá, eles explicam bem, assim, resumido, e ao mesmo tempo como é que está no mercado atual, né? Que são caras que têm empresa grande e fez valuation, né, explicando. Então vale a pena dar uma olhada também, se alguém quiser ver. Legal. Se você puder compartilhar o link, Eu vou acho procurar que e coloco aqui. é legal. Olha, eu vou dar um outro exemplo de uma outra coisa antes de passar aqui para o Túlio, que é o seguinte: eu não sou especialista em valuation de empresa, porque tem umas questões contábeis aí que eu não domino, eu não sou contador. Mas uma coisa que a gente faz com alguma frequência é a valoração de tecnologia, que é diferente de valoração de empresa, tá? Imagina que você criou aí tecnologia X, que seja sei lá, um filtro solar, só para dar um exemplo de coisa que eu não vi. Só para vocês entenderem. Pode ser um filtro solar, pode ser um software, pode ser alguma coisa. Quanto vale isso, se você quiser vender isso para uma pessoa? Aí também tem várias metodologias de valoração de tecnologia, porque é uma coisa que acontece. Às vezes você tem uma empresa que cria tecnologia, mas que não chega no final lá. Talvez você faz seu mercado vai para um outro, aí você está vendendo essa tecnologia, você precisa valorar ela para poder vender. E não estou valorando o seu negócio, está valorando a tecnologia. E mesmo nisso, que é um pouquinho mais simples do que o negócio, é muito difícil. A gente tem vários casos na literatura de
de consultorias caríssimas que não se provaram. Então, a gente tem um caso, por exemplo, acho que a IBM, tá? Tem assim, vários artigos da IBM de valoração, gastando rios de dinheiro em valoração de tecnologia, e na hora de colocar no mercado, conseguir 50% do valor do que a consultoria falou que era o valor da tecnologia. Tem literatura sobre isso, entendeu? Não estou falando aqui só da minha experiência, não. Então, essa história de valuation é assim, toda essa história de valor das coisas, esse valor, pelo menos para mim, só existe no mercado. Você pode seguir a metodologia que for, colocou esse troço lá, mas assim, se ninguém quiser pagar aquilo, não vale aquilo. Não sei se vocês conseguem entender, pelo menos essa é a minha perspectiva. Eu posso falar um pouco mais sobre tecnologia, porque é uma coisa que a gente faz um pouco mais aqui na universidade do que valoração de empresa. Mas, de alguma forma, eu acho que existe uma tradução, assim, valor é o que o povo pagaria no mercado, tendo toda a informação possível para poder chegar naquilo. E é claro que a gente precisa ter um racional para chegar no valuation, mas o que vale mesmo é que o que as pessoas enxergam, e tem a ver com a hipótese do investidor, sei lá. Não sei se a Carolis tem outra coisa, ou se o Marcelo quer falar alguma coisa também sobre isso. Se você quiser falar também, Túlio, fica à vontade. Não, por enquanto, agora eu não tô querendo falar agora nada, não, mas a gente pode conversar depois melhor. Eu tô cheio de coisa aqui agora. Então, mas eu faço parte, mas só para contextualizar, eu faço parte também. Ali, junto com o Raoni, eu tô ali no ecossistema local de inovação da Baixada Cuiabana, e junto, eu acabo, por curiosidade, atuo junto com, até para conhecer mais, trocar experiências de startups, de conhecimentos de startups e tal, com outras comunidades de startups do Brasil. Então, daí nisso, a gente tem bastante coisa para trocar aí de informação. Agora, sim, essa disciplina aqui também não vai resolver conseguir. tudo, né, Carolis? É só uma disciplina introdutória Isso. É interessante saber que tem um movimento bacana. Agora depois a gente pode aprofundar melhor nas outras aulas sobre o movimento Deep Tech, que são as startups nascentes das universidades, geralmente de universidades. Né? Sobre isso eu posso falar um pouco mais, porque talvez isso eu sei mais do que isso que eu estou falando aqui agora. Tem até uma outra colega também do nosso curso aqui, mas ela tá no evento lá, está no Setup Summit, está acontecendo agora. E ela é expert nisso, e ela pode falar depois melhor. É a Olivia. Ela trabalha junto com Deep Techs e prospectando negócios e novos negócios. A Olivia está fazendo esse curso aqui? Tá fazendo. A Olivia é aquela que tinha startup de ensino? É? Isso, ela mesma. Ela está nesse curso também. Eu conheço ela. Boa. Não, então, ela está lá no evento, tanto eu pensei que ela ia conseguir entrar, mas não conseguiu hoje. Legal. Depois a gente pode bater um papo com ela aqui. Seria excelente fazer um talk aqui com ela. Legal. Antes da gente continuar aqui, deixa só o Túlio, que está com a mão levantada, falar, e depois a gente continua. Pode falar, Túlio. Boa noite a todos, boa noite, professor. Professor, só duas questões aqui, porque eu acabei entrando na aula 7h30. A primeira as próximas aulas vão ser às 19h, às 19h30, e eu gostaria que o senhor explicasse o conceito aqui de modelo de negócio, porque eu acabei entrando no fim, não sabia, nem entrei às 19h30. Só isso, obrigado. Beleza, Túlio, valeu. Só respondendo, primeiro vai ser às 19 horas, que pelo menos é o horário que apareceu aqui para mim no AVA, em modelo de negócio, né? A gente vai ter uma aula só sobre modelo de negócio, mas eu acho que o interessante de da gente falar um pouco sobre modelo de negócio aqui para responder a sua dúvida, é que o modelo de negócio é aquilo que faz a empresa funcionar, entendeu? É como a empresa consegue gerar valor para ela, gerar caixa para ela, criando valor para os clientes. Como ela vai fazer isso? Algumas empresas precisam, como o exemplo que eu não sei se você pegou aí quando você entrou, eu estava comentando sobre o iFood. O iFood precisa conectar lá os entregadores com as pessoas,
com os restaurantes e as pessoas que querem comer. Tem 3 tipos de coisas que ela precisa conectar. Se ela perder todos os entregadores, não adianta ela ter todos os restaurantes, e também não adianta, se ela tiver os entregadores e tiver os restaurantes, mas não tiver ninguém lá no aplicativo fazendo pedido, também não adianta. Então, ela precisa, de alguma forma, conectar. Todo mundo que está aí envolvido precisa ver valor nesse negócio para se interessar e participar disso, senão se a pessoa tiver algo a mais para fazer, que não seja entregar e nem seja vender pelo iFood, a pessoa sai e ela perde. O modelo de negócio é o que vai parar, né, fazer todas essas coisas rodarem, é convencer tanto os entregadores quanto os comércios, né, as lojas, os restaurantes, lanchonetes, etc., e as pessoas que estão usando. E aí, algumas vezes, para fazer isso, a pessoa precisa ter estratégias um pouco mais agressivas para poder lidar com concorrentes, etc., etc., etc. Então, o modelo de negócio é o que para, é o que faz todas essas pontas se ligarem. Como é que eu faço para entregar valor para os meus clientes? No caso aqui do iFood, a gente tem vários clientes, né? A gente pode até pensar que o entregador é um fornecedor ali de serviço, né? Mas, assim, ele precisa enxergar algum valor ali, senão ele para de fornecer esse serviço, e aí a pessoa que compra também precisa enxergar um valor, que seja comodidade, etc., etc. O que faz tudo isso parar em pé é o modelo de negócio. A gente vai ter, ao longo do curso, uma aula para discutir um pouco melhor isso de modelo de negócio, quais são os aspectos aí que, em geral, as pessoas tratam quando estão falando em modelo de negócio, tá? Mas, em síntese, tentando ser um pouquinho breve, é isso. Então, gente, se no AVA está 7h30, a gente começa às 7h30, tá? Então, só se foi o meu AVA aqui que deu algum problema. Deixa eu olhar aqui, aulas síncronas. Ó, no meu tá aqui, ó. Pelo menos no link, às 19 horas. Tá. Mas a gente faz às 19h30, para mim, tá marcado aqui, né, no negócio 19h30. Tudo bem, a gente faz às 19h30, tá? É que lá no link, lá embaixo, estava às 19 horas, a gente começou às 19 horas. De qualquer forma, tá gravado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem tirar a dúvida na próxima semana, e a partir da semana que vem a gente faz às 19h30. Tudo bem? Pode falar, Jantiniel. Não, professor, é que acho que no começo, né, nas primeiras aulas, o professor acho que coloquei ficar disponível meia hora antes aí, talvez, por essa vez no seu aula, no seu Meet já estava 19 horas, mas mas para mim também tanto faz, pode ser qualquer um dos 2 horários, né, dependendo ver. Porque nós tínhamos aula de, como é que fala? Aula de revisão antes, por isso que talvez algum chegou agora também. Não, beleza. Não tem problema, não. Tem problema, não. Tem problema, Para não. mim é até melhor que eu consigo comer antes de vir da aula. Meia horinha mais, né? De garantia, de jeito. Dá tempo pelo menos para comer. Mas tá bom? A gente vai começar a próxima aula às 19h30, de qualquer forma tá gravado, e a gente tira as dúvidas na próxima aula. Beleza? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se ninguém tiver querendo falar mais nada, a próxima aula vai ser sobre propriedade intelectual, tá? Sobre invenção e propriedade intelectual. A gente vai falar um pouco sobre os tipos de propriedade intelectual, patente, registro de software, direito autoral, esse tipo de coisa. E alguns elementos de segredo industrial, alguns elementos que a gente coloca em contratos para proteger essas coisas. Em geral, tem algumas coisas que a gente precisa fazer e a gente vai discutir elas na próxima aula, tá? Essa é uma parte um pouco mais tecnológica, tem uma parte técnica de direito, então
assim, o objetivo desse curso é ser uma introdução a esse tema de empreendedorismo e inovação e não ser um substituto dos experts. Então, do mesmo jeito que eu falei que eu não sou especialista em valoração de empresas e eu nem me meteria a fazer a valoração de empresas, eu não sou um consultor sobre direito de patente. Então, se vocês tiverem alguma coisa sobre direito de patente, eu acho que vocês vão ter que consultar um advogado quando estiverem criando o negócio de vocês. O objetivo aqui é a gente discutir e chegar no entendimento, como é que fala? Básico sobre o assunto, né? Para poder saber também até em que ponto vocês têm que procurar o advogado, quais são os passos que tem que fazer, como é que funciona, o que é uma coisa, o que significa a outra, e etc. E não substituir aí, com uma aula de 1 hora, um especialista, né, em direito de patentes. Então, não é esse o objetivo, tá? O objetivo é a gente ter um conhecimento aqui sobre essas partes, e pelo menos básico sobre todas elas, e depois saber o que você vai fazer. Então, esse é o assunto da próxima aula. Essa é uma parte que eu gosto muito, como eu sou uma pessoa de tecnologia, né? Eu sou uma pessoa de computação, eu gosto das coisas mais relacionadas à tecnologia. É uma coisa que eu gosto. Então, essa parte eu gosto bastante. Eu acho que vai ser uma conversa legal. Se vocês puderem, né, até lá, lerem a unidade 2 lá do fascículo, vai ser legal, talvez a conversa flua um pouco melhor, tá? E é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente termina por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, Fabrício. Fabrício? Boa noite, professor. Estava com o microfone desligado. Ah, legal. Só confirmar que no registro de presença ali ele está dizendo que é das 19 às 22h30, né? Então, cara, eu tenho uma prática aqui de aula, né, de que a gente não, assim, mesmo no presencial, sabe, isso não é coisa que eu estou fazendo aqui no remoto, que a gente cobre o conteúdo, a gente não tem muito essa de ficar até o último horário, não. Talvez em alguns conteúdos a gente precise de mais tempo, mas não vou, assim, juntar todos os conteúdos e dar toda a aula agora, né? Então, vão ser aulas de 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? Não vou fazer aulas muito longas, não. Meu sonho é que eu conseguisse gravar aulas de 15 minutos, tá? Se eu conseguisse ter várias aulas de 15 minutos, seria o meu sonho, mas eu ainda não consegui ainda fazer isso. Pode falar aí. Boa noite, professor. Boa noite. Eu também entrei 19h30, né? Devido ao trabalho, para mim esse horário é melhor. Talvez o senhor já até falou isso, mas me desculpa aí se eu estou perguntando duplicado aí. Eu só queria entender, assim, essa matéria ela é voltada mais para a estratégico, assim, do empreendedorismo, ou ela é mais focada em inovação, assim? Eu sei que os dois também andam junto, mas falando de matéria é diferente, né? Eu só queria entender, assim, o foco real da matéria, assim. Tipo, por exemplo, se vai ensinar do zero lá em empreendedorismo, ou vai focar só nesse estratégico para quem já tem a prática de empreender, por exemplo. Tá. Legal a sua pergunta. Eu tentei falar no começo, mas também talvez eu não tenha explicado direito, então vou reforçar aqui de novo. Qual é o objetivo da disciplina? Essa é uma disciplina para discutir, não é uma disciplina de empreendedorismo, só empreendedorismo, é uma disciplina para discutir um tipo específico de empreendedorismo, que é esse empreendedorismo que tem alguma inovação no meio, empreendedorismo de inovação, tá? Não se aplica a todo tipo de empreendedorismo. Então, questões, por exemplo, a próxima aula, que é propriedade intelectual, eles não é uma questão importante para o empreendedorismo, mas é importante para o empreendedorismo de inovação. Imagina que eu criei uma tecnologia e quero
Imagina que eu queria uma tecnologia e quero empreender com ela, ou eu quero comprar a tecnologia de uma pessoa, como é que eu faço? Como é que eu faço? A universidade, a UFMT criou um shampoo, eu quero comercializar esse shampoo lá, como é que eu faço? A UFMT pode vender esse shampoo? Como é que é? Como é que eu tenho que fazer? Que tipo de coisa eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que falar para eu poder ter esse shampoo? Ah, não é a UFMT, a empresa X lá criou uma receita de massa. Como é que eu faço para comprar essa receita de massa para mim, entendeu? Nem falo de parte burocrática, é só de você entender que, assim, você precisa se proteger. Imagina, que a minha área é computação, então, para mim é mais fácil, talvez, dê exemplos mais práticos de computação, tá? Há um pouquíssimo tempo atrás, eu fiz um serviço para uma empresa que está criando um produto, um software X, ela encomendou da universidade aqui um modelo de inteligência artificial, que é o que eu trabalho. Então, eu criei um modelo de inteligência artificial. Para eu criar esse modelo de inteligência artificial para essa empresa, eu tive que ter acesso a dados dessa empresa. Eu só consegui ter acesso aos dados dessa empresa, quer dizer, com segurança para a empresa e para a universidade aqui, porque a gente assinou um documento que chama NDA, que é um termo de sigilo dos dados. Fora isso, tem um contrato com todas as coisas. Esse contrato regulou sobre a propriedade intelectual desse modelo que eu criei, então quem vai ser dono, quem vai fazer todas essas coisas. Por que isso é importante? Porque imagina que você está criando um negócio, a gente já discutiu um pouco aqui como isso tem a ver com risco. Se além de ter esses riscos que são de eu não conseguir, que provém toda a discussão que a gente fez aqui, de eu não conseguir entender o meu cliente, ou de eu não ter testado isso na prática, de meu modelo não ter sido validado, das minhas hipóteses não ter sido validadas, eu ainda estou incluindo um risco de alguém, eu estou lá, criei um negócio, estou lá lindo e vendendo aquele negócio, de repente vem alguém e fala, não, peraí, querido, você não pode vender, a partir de agora, esse negócio aqui é de outra pessoa, e aí agora você tem que parar de vender e ainda tem que pagar uma multa para outra pessoa. Pronto, acabou o negócio que já tinha risco, agora agora pronto, agora esse negócio deixou de existir, né? Então, assim, essa questão é uma questão que é importante para quem está envolvido nesse mercado de inovação, mas não é importante para quem está vendendo algo que é uma commodity, ou seja, aquilo que é tudo igual, que não tem diferença. Se aquilo é uma commodity, não interessa muito se eu peguei de alguém, se eu estou copiando, se o meu sabor de sorvete é de limão, sim, talvez a pessoa vá comprar ali porque está mais perto de casa e etc. E não porque a minha receita do meu sorvete de limão é diferente, tá? Estou tentando dar um exemplo. Então, a abordagem aqui do empreendedorismo que eu estou dando nessa disciplina é para esses negócios que, de alguma forma, têm uma inovação e que precisam se preocupar com algumas coisas que não são só burocracia, que são aquilo que vão fazer aquele negócio, podem ser decisivos para aquele negócio dar certo ou não. É isso. Todo o processo de criação de tecnologia e etc. depende disso, assim. A gente não tem um laboratório de desenvolvimento tecnológico sem a gente lidar com essas questões. E, assim, não vou falar nada não vou nem abrir uma lei. A gente não vai falar o artigo tal da lei faz tal coisa, mas a gente vai falar o que a lei, de alguma forma, tenta expressar. Mas é claro que isso não substitui um advogado, né? Isso é um outro ponto. O outro ponto é a gente escolher, né, 5 coisas que eu acho que são importantes nessa jornada aí de empreendedorismo inovador, que tem um pouco a ver com o empreendedorismo de deep tech, né, que você é um negócio baseado em alguma ideia científica, mas que pode servir para outras coisas. Então, aí a gente vai falar um pouco sobre entender o cliente, porque na discussão aqui dessa aula a gente viu que é importante entender o cliente, aí depois a gente vai falar um pouco sobre modelo de negócio e um pouco sobre o produto mínimo viável, que é uma ideia super interessante não só para os empreendedores, mas também para o desenvolvimento tecnológico, né? Quando a gente vai fazer um desenvolvimento de uma tecnologia,
a gente tem várias decisões que a gente pode seguir e ir construindo produtos pequenos e validando eles com grupos é um jeito de você desenvolver essa tecnologia, independente se você é um empreendedor ou se você só é o laboratório de P&D ali que está fazendo a coisa, que é muito mais a minha experiência, né? Então, eu uso muito essa ideia aí de MVP para o desenvolvimento tecnológico no meu dia a dia mesmo, entendeu? Na minha atividade como pesquisador aqui da universidade. Então, acho que é um conceito que extrapola um pouco isso, mas o enfoque que eu estou dando é esse, ó, quero criar um negócio, quais são as ideias que são básicas para começar a criar um negócio que seja inovador. Essas são as ideias. A gente vai conseguir colocá-las todas em prática como se fosse um curso de empreendedorismo tradicional? Não. Não é essa a abordagem, mas a gente vai ver essas ideias e vai ser uma possibilidade que vocês podem explorar no futuro. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Isa. Sim, respondeu sim, na verdade, achei até interessante, foi muito bom, acho que não só para mim, mas para todos, né, que é bem estratégico, mas também pensando na segurança, eu acho que isso a gente vai utilizar até, por exemplo, se pessoas que estão aqui nesse curso e pretendem ser programadores ou algo parecido para a criação de algum software ou programa, é necessário ter essa malícia aí de alguns cuidados e riscos quando você fornece um produto, né, para uma empresa. Então, eu acho que isso não é só sobre empreender, mas também oferecer o seu produto para um terceiro usar, né? Eu achei bem legal a sua explicação e muito obrigada, professor. Sobre isso, assim, principalmente sobre software, é uma coisa que eu já vivi, né? Antes de ser professor, a gente tinha uma empresa lá e tal. Depois, como professor, eu ainda continuo prestando serviço. A gente tem um laboratório que presta serviço para outras empresas. Tem um projeto de P&D com empresas aqui no estado, nessa área de inteligência artificial. Então, sobre isso, eu acho que eu posso ajudar um pouquinho, assim. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu acho que eu posso ajudar um pouquinho. Não que eu seja, sei lá, referência mundial em nada, mas eu acho que eu posso ajudar porque tem algumas coisas que eu vivo e já vivi. Pode falar, Marlon. Professor, as licenças de software, ela expira igual de medicamento? Como assim, Nas patentes? licença de medicamento expira? É porque tem as patentes, né? Depois que ela expira, você pode fazer um genérico daquele mesmo medicamento. Ah, tá. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas assim, sendo bem, software no Brasil não existe patente de software, então você não tem esse direito exclusivo de exploração de software, o software é um direito autoral. E aí ele tem um outro tempo de validade, mas assim, só se for, você não tem proteção sobre uma ideia de um software, entendeu? Eu tive uma ideia de fazer um software que edita faces do rosto, sei lá, um filtro desse de Instagram. Outra pessoa pode fazer um filtro de outro jeito, ele só não pode copiar o seu filtro, exatamente o código que você gerou lá no filtro, entendeu? Aí não tem essa proteção sobre a ideia de um software no Brasil, entendeu? E no caso da patente, não. Se você descreve aquele negócio exatamente como é, outra pessoa não pode fazer daquele jeito. Mas no software, não. A pessoa não pode. Para a pessoa ter copiado o seu software, ela precisa fazer exatamente a mesma coisa que você, usando as mesmas instruções lá, o mesmo código. Então, se a pessoa só sentar e reprogramar, é outra coisa. É outro software. Então, eu tenho um software de banco, aí eu vou registrar ele, e aí outra pessoa não pode ter o software de banco? Pode. Entendeu? Pode falar, Jusilei. Jusilei está com a mão levantada, pode falar? Eu não sei se o Jusilei, ou se ele quer falar mesmo, se esqueceu a mão levantada, se tem mais alguém que quer falar alguma coisa.
Luiz Carlos está perguntando se a ideia de patente de fármaco é a mesma ideia da patente de software. Então, eu acho que a gente pode deixar essa coisa da patente para a próxima aula, que é o conteúdo. Aí vocês leem lá a unidade, a gente discute isso com um pouco mais de profundidade, tá? Mas, assim, patente é uma concessão pública de um direito exclusivo, é como se fosse um monopólio garantido pelo Estado. O Estado vai te dar um direito para você explorar aquilo, só você vai poder explorar aquilo por um determinado tempo. Se for patente de invenção, 20 anos, se for modelo de utilidade, 15 anos. E isso para software não é assim, né? O software você não vai conseguir fazer isso, tá? Não, eu acho que as atividades podem ser entregas todas no final mesmo, tá? Kenimar Lopes, registro de software. No Brasil a gente tem um negócio no INPI que é registro de software, a gente também vai falar isso lá na aula, que basicamente é só você não manda o software nem nada, você vai gerar um hash, não sei se vocês já ouviram falar nesse código que é gerado a partir de outro software, e aí você manda esse hash para lá, e aí, como esse código, o hash é um mapeamento de uma cadeia de caracteres para outra meio único, né? Se você mudar uma palavra ou uma letra ali dentro daquele arquivo, você vai ter um outro hash, então você tem garantia que exatamente aquele conjunto de código gerou aquele outro código lá, e aí você tem garantia que aquilo lá foi realmente o que você fez, tá? Essa que é a ideia aí do registro de software. Mas não é patente, você não descreve nada, você não manda código, você só vai mandar esse outro código que descreve, só uma sequência de números lá, que descreve aquele seu arquivo aquele monte de arquivo de texto que você fez lá para produzir um software. Então, um software é feito por muitos arquivos, né? Dependendo da linguagem de programação, o tipo que você fez. Mais ou menos parecido com blockchain. Vai gerar um número lá único, mais ou menos parecido. Beleza? Mas eu acho que a gente pode tratar essas questões de patente aí na próxima aula, que a gente vai falar exclusivamente sobre isso, vai falar também sobre segredos e etc., as outras coisas que tem mais a ver com esse tema, tá? Mais alguma dúvida? Jusilei ainda continua com a mão levantada, não sei se ele está com problema com o áudio, mas se quiser falar, pode falar. Sim, pode ter esquecido. De qualquer forma, gente, é isso. Ó, as aulas então, a próxima aula vai ser às 7h30. Vai ser a próxima aula sobre patentes, registro de software, essas coisas, direito autoral, segredo e etc. A gente vai tentar fazer a aula entre 1 hora e pouco, acho que a gente não vai levar mais do que isso. Se tiver dúvidas aí, a gente pode ficar tirando dúvidas o tempo que for necessário. E é isso. Fala, Daniel, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu só tenho uma dúvida, professor. Vai ser um trabalho individual ou vai ser equipe tipo sócios? Olha, é individual, mas também pode fazer em equipe, não tem problema não, tá? Essas atividades que precisam criar lá o Canvas, né? Eu acho que talvez seja dessa que você esteja falando, pode ser Isso. feito em equipe, não tem problema não. Tá, ok. É que daí já tem uma equipe pré-determinada aqui. Beleza, então. Obrigado, professor. Beleza? Então pode ser em equipe, sim. Eu falei hoje isso na minha aula que eu dei presencial à tarde. Eu passei para os alunos uma atividade lá e eles falaram, a gente vai fazer essa atividade em conjunto ou a gente vai fazer individual? E o que eu falei para eles é que
o meu interesse como professor é que eles contribuir com o Epsilon no aprendizado deles. Se eu contribuir isso, eles fazendo em equipe ou eles fazendo individual, para mim não tem muita importância, sabe? Tem gente que eu acho que gosta de fazer sozinho, e tem gente que funciona bem em equipe. Acho que é legal trabalhar em equipe, e nessa disciplina aqui vai ser bom fazer em equipe, tá bom? Beleza? Então, gente, é isso. Até a próxima aula. Boa noite aí para todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem lá pelo AVA ou mandar um e-mail para mim, tá bom? É isso. Até a próxima e boa noite. Valeu. Para de gravar aqui.